Olá, que bom ter a companhia de todos aqui. Sabe, já pararam para pensar o que vozes de quase 3.000 anos atrás poderiam de fato dizer para o nosso mundo hoje? É uma pergunta que instiga, não é mesmo? E é exatamente essa a nossa proposta. A gente vai mergulhar fundo em um dos pilares mais fascinantes e, vamos ser honestos, complexos do pensamento antigo: os profetas maiores. Mas um aviso importante: o nosso objetivo aqui passa longe de uma leitura superficial. Esta é uma análise histórica e teológica de verdade, robusta, sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E olha, podem acreditar, estes textos são muito, mas muito mais do que apenas documentos religiosos. São registros vibrantes, cheios de poesia, de paixão e com uma relevância acadêmica que é simplesmente impressionante, que ajudou a moldar a história. Juntos, vamos desvendar as camadas de significado, o contexto histórico pulsante e a profundidade teológica que tornam esses livros tão poderosos até hoje. Para a gente não se perder nessa jornada, eu organizei o nosso roteiro em 6 grandes etapas. Pensem nisso como nosso mapa, ok? Primeiro, vamos construir a base, os fundamentos da profecia bíblica, para garantir que todo mundo parta do mesmo ponto. Em seguida, a gente vai conhecer os protagonistas. Quem eram essas figuras? É o que vamos ver em O Ofício do Profeta no Antigo Israel. A partir daí, a nossa aventura nos leva a encontros diretos, cara a cara com esses gigantes. Começamos com Isaías e a sua visão da majestade de Deus. Depois, vamos sentir o peso da história com Jeremias e a dor do juízo. Vamos viajar até a Babilônia para encontrar os profetas no exílio, Ezequiel e Daniel, e entender como a fé consegue sobreviver no meio da crise. E por fim, a gente amarra tudo isso no nosso encerramento, com algumas reflexões importantes para levar para casa. Tudo pronto? Então vamos começar. Vamos lá para a nossa primeira sessão, Fundamentos da Profecia Bíblica. Olha, antes de mergulhar de cabeça nos livros de Isaías ou Jeremias, a gente precisa ter certeza absoluta de que estamos lendo esses textos do jeito certo. É fundamental construir uma base sólida de interpretação. E por que isso? Porque abordar textos proféticos sem método, sem um mapa, é como tentar navegar um oceano em plena tempestade, só que sem bússola. É um convite para leituras equivocadas, para conclusões que não têm nada a ver com a realidade da época. A gente precisa aprender a ouvir essa voz divina dentro do seu próprio tempo e espaço. O nosso ponto de partida, a nossa pedra fundamental, está exatamente aqui, nessa passagem da segunda carta de Pedro. E o que ela nos diz é, de certa forma, revolucionário. A profecia não é um campo aberto pro "eu acho que". A Bíblia aqui rejeita de cara a ideia de que a interpretação é um vale-tudo subjetivo, onde cada um entende o que quer. Isso nos impõe uma disciplina. Pensem no nosso trabalho aqui como de um detetive. A gente não está aqui para inventar pistas ou forçar uma conclusão que a gente já tem na cabeça. Nós estamos aqui para seguir as evidências que estão no texto, para descobrir o significado original, a intenção do autor e a mensagem para a audiência daquela época. A mensagem não veio da vontade humana, veio de pessoas inspiradas. A nossa tarefa, portanto, é investigar, não inventar. E como todo bom detetive, a gente precisa de um método. Podemos usar 4 pilares, 4 perguntas essenciais que vão nos guiar. Primeira pergunta: quem profetizou? É simplesmente impossível entender a mensagem sem conhecer o mensageiro. A biografia do profeta, as experiências dele, o estilo de escrita, tudo isso importa. Isaías, por exemplo, era um homem culto, provavelmente da aristocracia, e o texto dele é riquíssimo em metáforas sobre a natureza, sobre a vinha. Isso nos mostra um pouco do seu caráter contemplativo. Entender isso torna a mensagem dele muito mais viva. Segunda pergunta, e esta é crucial: quem era o alvo? Para quem ele estava falando? Nem toda profecia era para todo mundo. Os profetas diferenciavam claramente entre o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Muitas e muitas vezes, a mensagem era para nações estrangeiras, como Egito, Babilônia ou Síria. Ignorar o destinatário é como ler uma carta sem saber para que ela foi escrita. A chance de entender tudo errado é gigantesca. Terceira pergunta: qual era o propósito? Por que essa mensagem foi dita naquele exato momento? Um exemplo fantástico está lá em Isaías capítulo 3. Ele descreve com detalhes os brincos, os anéis, os véus, os vestidos luxuosos das mulheres de Jerusalém. Será que isso é um manual de moda antiga? Claro que não. É uma crítica social e econômica poderosíssima contra a vaidade, a ostentação e a injustiça social que estavam literalmente corroendo a nação. O propósito era denunciar o pecado, não criar uma regra sobre vestimentas para a eternidade. E, finalmente, a quarta pergunta: em que contexto? Profecia nunca acontece num vácuo, ela está sempre enraizada num momento histórico específico. Só quando a gente entende a política, a sociedade, a religião daquela época é que a mensagem começa a fazer sentido. E só depois de fazer todo esse trabalho é que podemos, com muito cuidado, pensar em como aquela verdade se aplica aos nossos dias.
Então, para a gente fechar esta primeira etapa, qual é a grande lição? A interpretação profética exige rigor. Não é um exercício de imaginação solta. A gente rejeita a interpretação puramente pessoal em favor de uma análise metódica, quase forense. E isso significa investigar a fundo esses 4 elementos-chave: o autor, a audiência, o propósito e o contexto. Com esses pilares bem firmes, agora sim estamos prontos e bem equipados para avançar. Beleza, agora que já temos a nossa caixa de ferramentas de interpretação, vamos para a segunda seção, o ofício do profeta no Antigo Israel. Afinal de contas, quem eram essas pessoas? Eram místicos isolados, meditando em cavernas e falando por enigmas? A resposta, como a gente vai ver, é um retumbante não. Vamos mergulhar na vida pública e na identidade desses personagens que eram, no mínimo, extraordinários. Longe de serem eremitas, os profetas em Israel eram figuras públicas, profundamente engajadas na vida da nação. Eles estavam no centro do furacão, na política, na sociedade, na religião. E a principal função deles? Atuar como guardiões da aliança, aquele pacto sagrado entre Deus e o povo de Israel. A missão era clara: chamar o povo de volta para os termos dessa aliança. E isso, claro, os colocavam em rota de colisão direta com o poder estabelecido. Imaginem só a cena. Eles confrontavam reis arrogantes dentro de seus próprios palácios, sacerdotes corruptos nos pátios do templo e o próprio povo nas praças do mercado. Havia um drama real nisso. O capítulo 22 de Ezequiel, por exemplo, é um retrato vivíssimo dessa coragem. O profeta não poupa ninguém. Ele aponta o dedo para a corrupção dos príncipes, a ganância dos sacerdotes, a violência dos nobres e a apatia do povo. A crítica dele era abrangente, destemida e, com certeza, muito perigosa. Esse ofício era tão complexo que a própria língua hebraica usava vários termos para descrevê-lo, e cada um revela uma faceta diferente. O mais comum, que aparece mais de 300 vezes, é Nabi. Essencialmente significa porta-voz, ou seja, aquele que é chamado para falar em nome de outro, neste caso, em nome de Deus. Ele não fala suas próprias palavras. Depois temos Roê e Chosé, ambos traduzidos como vidente. Esses termos apontam para a dimensão da revelação, a capacidade de ver a realidade sob a perspectiva divina, de perceber aquilo que os outros não conseguem ver. A designação atalaia, ou vigia, é outra imagem poderosíssima. Pensem num guarda no alto da muralha de uma cidade. A responsabilidade dele é alertar sobre o perigo que se aproxima. O profeta era esse vigia espiritual da nação. Por fim, o título Homem de Deus não era um mero elogio. Ele denotava uma vida de integridade e comunhão tão profunda com Deus que isso por si só já validava sua mensagem. A vida e a mensagem eram inseparáveis. Agora, é muito importante dizer que Israel não era a única nação com profetas. Egito, Mesopotâmia, Canaã, todos eles tinham suas formas de profetismo. A diferença, no entanto, era abissal. Enquanto muitas práticas pagãs envolviam estados de êxtase, transes frenéticos, adivinhação e rituais para manipular múltiplos deuses, o profetismo israelita era notavelmente lúcido. O profeta recebia a mensagem em pleno estado de consciência. A mensagem não era sobre prever a sorte, mas tinha um foco intensamente ético e moral, centrado na justiça e na fidelidade à aliança com um único Deus. E mais, enquanto um profeta pagão podia ser um funcionário do rei, contratado para dar boas notícias, o profeta de Israel era um mensageiro independente, cuja única lealdade era a Deus, não ao Estado. Isso fazia toda a diferença do mundo. Resumindo, então, o que a gente aprendeu nesta sessão? O profeta era uma figura central e pública, de jeito nenhum um místico isolado. A missão dele era guardar a aliança, chamando todo mundo, de reis a camponeses, de volta à fidelidade. Seus vários títulos, Nabi, Rohé e Atalaia, nos mostram as múltiplas facetas do seu trabalho, ser porta-voz, vidente e vigia. E, o que é crucial, o profetismo em Israel se distinguia de forma radical de seus vizinhos pelo seu caráter lúcido, seu forte apelo ético e seu fundamento firmemente monoteísta. Com essa base sólida, agora sim, podemos nos voltar para o primeiro desses titãs. Seção 3, Isaías, a majestade de Deus. Isaías surge num período extremamente turbulento da história, lá no século 8 a.C. Tenta imaginar a cena. Por um lado, uma prosperidade material que gerava arrogância e complacência na elite. Por outro, uma decadência moral e religiosa que corroía a alma da nação de Judá. E no horizonte, a sombra ameaçadora do Império Assírio, uma superpotência militar que se expandia de forma implacável.
É nesse cenário de crise interna e ameaça externa que a voz poderosa de Isaías ecoa. O livro de Isaías é uma verdadeira catedral teológica, e a gente consegue ver a sua arquitetura através de alguns temas centrais que se entrelaçam o tempo todo. O tema que define Isaías, a sua assinatura, é a santidade de Deus. A expressão favorita dele para se referir a Deus, que ele repete dezenas de vezes, é o Santo de Israel. E justamente por causa dessa santidade, que exige justiça e retidão, o juízo sobre o pecado se torna inevitável. Isaías anuncia com toda clareza o julgamento divino sobre a hipocrisia de Judá e a arrogância das nações. Mas isso é fundamental, o juízo nunca é a palavra final em Isaías. Ele sempre vem acompanhado da promessa de salvação e restauração. Existe sempre a esperança de um remanescente fiel que será salvo e de uma glória futura. E essa esperança se cristaliza no tema pelo qual Isaías é mais famoso, o Messias. Nenhum outro profeta descreve com tanta riqueza de detalhes a vinda, o caráter e a obra do futuro rei, culminando na incrível e comovente passagem do servo sofredor, lá no capítulo 53. E tudo isso acontece debaixo do grande guarda-chuva da soberania universal de Deus, que controla não apenas o destino de Israel, mas o destino de todos os impérios e de toda a história. A clareza e a riqueza das suas profecias sobre o Messias são tão impressionantes que, ao longo da história, o livro de Isaías ganhou um apelido, o Quinto Evangelho. É uma forma de dizer que ele antecipa a história de Jesus com uma nitidez que chega a ser espantosa. E aqui vai um fato fascinante sobre a estrutura de Isaías, algo que intriga estudiosos há séculos. O livro tem 66 capítulos. A Bíblia protestante tem 66 livros. Coincidência? Talvez. Mas olhem só isso. A primeira parte de Isaías, com 39 capítulos, foca muito em temas de lei, juízo e na história de Israel, o que espelha os 39 livros do Antigo Testamento. Já a segunda parte, com 27 capítulos, muda completamente o tom para graça, consolo e a vinda do Salvador, espelhando os 27 livros do Novo Testamento. É, no mínimo, uma simetria notável que nos convida a pensar, não é? Para encerrar nossa análise de Isaías, vamos fixar os pontos principais. Seu ministério se deu num tempo de profunda crise, confrontando a corrupção por dentro e a ameaça que vinha de fora. Seu tema teológico central, a sua marca registrada, é a santidade de Deus, o Santo de Israel. A mensagem dele é um baleio perfeito entre o anúncio do juízo e a promessa de esperança. E, acima de tudo, seu legado eterno é o de ser o profeta messiânico, cujos escritos se tornaram a lente através da qual a vinda de Cristo foi compreendida por séculos. Deixamos a majestade de Isaías e mergulhamos num dos períodos mais sombrios e dolorosos da história de Judá. Seção 4. Jeremias e Lamentações. Se Isaías é o profeta da corte, Jeremias é o profeta das lágrimas. Conhecido como o profeta chorão, ele ministrou durante as décadas finais do reino de Judá. Ele viu com os próprios olhos a desintegração política, a decadência espiritual e a agonia final que culminaram na destruição de Jerusalém e do templo pelos babilônios. A vida e a mensagem de Jeremias são uma coisa só, marcadas pela dor de ver sua nação se desfazendo. A mensagem de Jeremias vive numa tensão dramática constante entre juízo e esperança, entre a demolição e a reconstrução. De um lado, o juízo. Ele denuncia de forma implacável a idolatria, a injustiça social e principalmente a falsa segurança que o povo depositava no templo. Eles cantavam Templo do Senhor, achando que o prédio em si era um amuleto mágico que os protegeria. Jeremias os confronta duramente. Foi ele o portador da terrível notícia do exílio de 70 anos na Babilônia. Mas do outro lado, no meio dos escombros, surge a esperança. Jeremias é o profeta da restauração. E sua contribuição teológica mais espetacular é a profecia da nova aliança, lá no capítulo 31. Ele diz que Deus fará uma aliança diferente daquela do Sinai, que foi escrita em pedras. Esta nova aliança será escrita no coração das pessoas, prometendo um relacionamento íntimo, pessoal e transformador com Deus. É a promessa da fidelidade de Deus, mesmo diante da maior infidelidade humana. E anexo à dor de Jeremias, temos o Livro de Lamentações, uma coleção de 5 poemas fúnebres, elegias que expressam a dor que mal cabe em palavras da queda de Jerusalém. É um grito de luto, um livro encharcado de lágrimas.
No entanto, e aqui está o paradoxo teológico mais profundo, é no centro desse abismo de sofrimento, lá no capítulo 3, que a gente encontra uma das mais poderosas e belas afirmações da Bíblia sobre a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor, novas são cada manhã. O que isso nos ensina? Que a esperança não é ausência de dor. A esperança é encontrada de forma misteriosa e poderosa exatamente no meio da dor. Resumindo, então, nossa jornada com Jeremias, seu ministério foi o drama da queda de Jerusalém, vivido na própria pele. Ele confrontou a religião superficial e a falsa segurança, anunciando um juízo que ninguém queria ouvir. Mas sua maior herança foi a promessa da nova aliança, um farol de esperança para o futuro. E Lamentações nos mostra a importância de um luto honesto e a surpreendente descoberta da fidelidade de Deus no lugar mais improvável de todos, o sofrimento. Bom, o juízo que Jeremias anunciou aconteceu. O povo foi levado para a Babilônia. E isso nos lança em nossa quinta sessão. Profetas no exílio, Ezequiel e Daniel. É difícil para a gente hoje imaginar o tamanho dessa crise. O exílio não foi só uma crise política. Foi uma crise teológica, existencial. O templo, o lugar da presença de Deus, estava em ruínas. A dinastia de Davi, extinta. A terra prometida, perdida. A pergunta que ecoava na mente dos exilados era simplesmente devastadora. Deus nos abandonou? Ou, pior ainda, o nosso Deus foi derrotado pelos deuses da Babilônia? É nesse cenário de desespero total que as vozes de Ezequiel e Daniel se levantam. Ezequiel, que era um sacerdote, foi levado cativo para a Babilônia, e é lá, às margens de um rio chamado Quebar, que ele tem sua visão inaugural. E que visão! Ele vê a glória de Deus num trono carruagem celestial, móvel, dinâmico, cheio de rodas e olhos. A importância teológica disso é gigantesca. A mensagem para aqueles exilados era clara: a glória de Deus não está presa a um prédio em Jerusalém. Deus não ficou nos escombros do templo. Ele é móvel, soberano, e sua presença está com o seu povo, mesmo numa terra pagã. Isso mudou tudo. O ministério de Ezequiel tem duas fases bem claras. Antes da queda de Jerusalém, ele é o profeta do juízo, usando atos simbólicos bizarros, chocantes. Depois da queda, a mensagem dele vira uma chave e ele se torna o profeta da esperança, culminando na fantástica visão do Vale de Ossos Secos, uma promessa inesquecível da ressurreição nacional de Israel. Ao lado de Ezequiel, temos Daniel. Se Ezequiel deu ao povo uma teologia para sobreviver à crise, Daniel deu um modelo de como viver fielmente no meio de uma cultura pagã e muitas vezes hostil. Levado ainda jovem para a Babilônia, ele serve nas cortes dos maiores impérios do mundo, mas nunca, jamais, compromete sua fé. O livro se divide em duas partes bem distintas. A primeira metade é narrativa, contando histórias que se tornaram icônicas. Daniel na cova dos leões, seus amigos na fornalha ardente. Cada uma delas é uma demonstração de fé inabalável e do poder soberano de Deus sobre os reinos da terra. Já a segunda metade do livro muda de gênero e se torna apocalíptica. São visões complexas sobre a ascensão e queda dos impérios, mas com uma mensagem central muito clara. Por mais que os reinos humanos pareçam poderosos, quem está no controle final da história é Deus. Resumindo essa sessão que é crucial, Ezequiel e Daniel foram os teólogos da crise. Ezequiel ensinou sobre a glória móvel de Deus e a promessa de ressurreição. Daniel demonstrou que é possível sim viver com fidelidade sob pressão e revelou a soberania absoluta de Deus sobre toda a história. Juntos, eles garantiram que o exílio não seria um ponto final, mas um momento de purificação e, fundamentalmente, de redefinição da identidade do povo de Deus para os séculos que viriam. E assim a gente chega à nossa sessão final. Encerramento e reflexões finais. Nós viajamos por séculos de história, desde a ameaça assíria com Isaías até o coração do Império Babilônico com Ezequiel e Daniel. E o que a gente descobriu? Que esses profetas eram muito mais do que adivinhos. Eles eram teólogos, poetas, críticos sociais, diplomatas e, acima de tudo, a consciência de uma nação. O legado que eles deixaram é simplesmente monumental. Claro, a nossa análise aqui foi só um ponto de partida. Se isso despertou a curiosidade, eu espero de verdade que sim. Aqui ficam alguns caminhos que podem ser explorados. Mergulhem nos profetas menores, como Amós, com seu grito por justiça social, ou Oséias, com sua incrível metáfora do amor de Deus. Para entender o pano de fundo histórico, os livros de 2 Reis e 2 Crônicas são leituras indispensáveis.
Se a sua área de interesse é a teologia, aprofundem-se em temas como a teologia da aliança ou a profecia messiânica. E para os mais acadêmicos, uma análise comparada com o profetismo de outras culturas do Antigo Oriente pode revelar ainda mais a singularidade da profecia bíblica. E para terminar, eu quero deixar não respostas prontas, mas 3 perguntas para reflexão que trazem essas vozes antigas diretamente para o nosso mundo de hoje. Primeira, como a ênfase implacável dos profetas na justiça social e no cuidado com os vulneráveis se aplica aos desafios da nossa sociedade contemporânea. Segunda, o que a perseguição e a rejeição que profetas como Jeremias sofreram nos ensinam sobre o custo que às vezes é altíssimo de se defender a verdade em qualquer época. E terceira, de que maneira o conceito de soberania divina, tão forte em Isaías e Daniel, pode informar a nossa perspectiva diante das crises globais que parecem tão fora de controle. Não são perguntas fáceis, de jeito nenhum, mas refletir sobre elas é talvez a melhor forma de honrar o legado duradouro desses gigantes da fé. Muito obrigado pela atenção de todos